Irmãos, por favor, abram suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6, verso 16. Mateus é o primeiro livro ali do Novo Testamento, bem facinho de achar. Nós vamos abrir em Mateus, capítulo número 6, verso número 16. Esperar alguns irmãos acharem para nós lermos juntos essa palavra, em nome de Jesus. Mateus 6, 16. O título é Como Jejuar. Podemos ler? Amém. Então vamos lá, verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram os rostos, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuam, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, enquanto eu pesquisava, procurava em Deus um tema para trazer a pregação dessa manhã, o Senhor, Ele passou a semana inteira martelando na minha mente a seguinte palavra: jejum. E aí quando eu sentei para escriturar a palavra, para trazer o estudo, eu até tentei em outra palavra, em outro tema, mas o Senhor fechou a porta e falou assim: não, ensina sobre jejum. E aí, irmãos, o tema dessa palavra, o tema dessa mensagem é o jejum. E por que o jejum? Eu acredito que todos nós já escutamos que o crente ele precisa jejuar, ele precisa inserir essa prática na sua vida. Só que eu vejo espiritualmente que o jejum ele é uma ferramenta que nós utilizamos pouco, ou utilizamos da maneira errada. Eu posso dizer por mim, pelo Douglas. Então eu não estou falando para a igreja, estou dando o meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu não jejuo na mesma velocidade que eu precisava jejuar. Eu não tenho aquela intensidade de jejum que eu preciso ter. Eu acredito que talvez na sua vida você também passa por isso. Eu não sei qual foi a última vez que você fez um jejum, que você não fez um jejum. Então o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã é um detalhamento aprofundado sobre o que é o jejum e o que o jejum traz para as nossas vidas. Porque às vezes a gente acaba não executando, irmã, porque a gente não entende o resultado que aquilo pode trazer para nós. Às vezes, irmão, a gente, e eu vou usar uma expressão aqui, talvez os irmãos entendam. Às vezes nós queremos ter uma barriga de tanquinho, aquela barriga super, sabe? Aquela barriga seca, slim. Só que para a gente chegar nessa barriga seca e slim, a gente precisa passar por um processo, que é o de fazer uma dieta, que é o de fazer uma atividade física. Então, na maioria das vezes, a igreja quer o resultado final. Só que para chegar lá, existe um processo, existe um meio. E quando a gente olha para o jejum ele é um meio para a gente chegar a um resultado final. E às vezes a gente não faz o jejum e não pratica o jejum, porque a gente fica olhando somente para o jejum como um meio. E nessa manhã o Senhor quer nos mostrar que o jejum é um meio que vai nos levar a um fim, a um destino que muitas das vezes nós queremos para nós. Então eu vou voltar. Às vezes a gente quer ter uma barriga definida, uma barriga de tanquinho. Só que a barriga definida de tanquinho é o final, é o resultado de uma caminhada que tem que ser feita antes, de dieta, de treinamento e tudo mais. E às vezes, espiritualmente, trazendo uma alusão para o jejum, às vezes o jejum é o responsável para nos levar a um destino que a gente quer. Só que a gente ainda não aprendeu e não entendeu qual o destino é esse. A gente fica olhando, irmão Eduardo, somente para o jejum. Não sabe o resultado, a consequência que isso pode trazer para nós. E é por isso que a gente não faz. Então nessa manhã nós vamos aqui nos aprofundar um pouquinho sobre as consequências que o jejum traz para as nossas vidas. E aí eu quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque eu vou te ensinar aqui biblicamente como jejuar, as consequências do
jejum e o resultado que o jejum pode trazer para a minha e para a sua vida. E aí você faz uma autoanálise e vê se você quer chegar nesse destino final. Se você quiser chegar nesse destino final, pratique o jejum, porque o jejum é um meio para te levar para esse lugar. Agora, se você não quer o destino final, não tem problema, mas eu quero municiar e armar a igreja com essa ferramenta que pode mudar a sua vida e a sua história. Então, o primeiro tópico, uma vez que eu já contextualizei aqui para vocês, o primeiro tópico é o como jejuar, né? E aqui a gente leu em Mateus 6,16 o como jejuar. E Jesus está ensinando como que nós devemos jejuar, como que devemos exercer e praticar o jejum. E aí Jesus aqui em Mateus 6, do 16 ao 18, ele nos dá a direção de que os hipócritas, eles jejuam se contristando. Ou seja, o hipócrita, quando ele está fazendo um jejum, ele desfigura o rosto, ele fica, sabe, com aquela pelinha abatida, fica amuado, fica oprimido, fica sobrecarregado. Por quê? Porque o hipócrita, ele quer mostrar para terceiros o jejum que ele está fazendo. E Jesus, ao nos ensinar a jejuar, ele está dizendo: e tu, quando jejuares, lave o rosto, unja a testa. Por quê? Porque Jesus nos ensina que o nosso jejuar tem que ser um jejum que não transpareça para as pessoas. E a palavra fala que o hipócrita, ao jejuar, mesmo jejuando errado, irmão José, ele recebe a recompensa. Aqui a Bíblia está dizendo assim, ó: em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então olha só, o jejum é tão profundo que até quando você faz errado, ele traz recompensa. A Bíblia está falando que o hipócrita, ele está se contristando, ele está querendo mostrar para terceiros que ele está jejuando. A Bíblia fala que mesmo ele jejuando errado, ele já recebeu a recompensa dele. Então olha que ferramenta fantástica que o Senhor está nos disponibilizando, que é o jejum, que até quando a gente faz errado, ele surte efeito. Só que Jesus, ele não quer nos ensinar errado, ele quer nos ensinar a maneira certa e correta de jejuar. E que maneira é essa? Unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, fica forte, fica bonito, fica esbelto. Está jejuando? Acorda pela manhã, irmão Eduardo, passa aquele gel no cabelo, lava o rosto, põe uma roupa boa, irmão José, para não transparecer. E aí a Bíblia fala que é o nosso jejum, o jejum bíblico, tem que ser um jejum feito em secreto, onde você faz para Deus, para o seu Pai em secreto. E aí a Bíblia diz que o seu Pai em secreto te recompensará. Então o primeiro tópico do como jejuar é o seguinte, irmãos: como que eu jejuo? Jejue em secreto, sem que ninguém saiba. Porém, se você é casada, mora com outras pessoas na casa, essa pessoa você pode comunicar. Comunica o teu esposo, comunica a tua esposa, comunica a sua tia, o seu primo, a sua avó. Porque às vezes, irmão, você está de jejum e a pessoa já comprou um pão para você tomar café. Ou às vezes você está jejuando e a pessoa se preparou para fazer um almoço para você. Então assim, é para jejuar em secreto com um terceiro, com os da rua, com os de casa. Você pode ter isso como um acordo. Vou fazer um jejum, então não se preocupe em fazer o almoço assim. Em casa fica aberta essa questão do jejum. Porém na rua, no teu trabalho, com os teus amigos, fica quietinho. Fora das quatro paredes da tua casa, ninguém precisa saber que você está jejuando. E por que será que Jesus precisa nos ensinar que é para a gente fazer jejum quieto e não falar para ninguém? Porque às vezes nós, como cristãos, jejuando, a gente quer sempre abrir a boca. É igual aquele livro, Eu e a Minha Boca Grande. Irmão, o jejum feito errado já tem recompensa, mas o jejum feito certo, a recompensa é dobrada. Então como jejuar? Jejum em secreto, não fala para ninguém. Na tua casa você pode até comunicar, teu esposo, teu marido, teu filho, a tua filha, para eles entenderem o que está acontecendo. Mas fora da tua casa, silêncio, secreto, você e Deus, e mantenha uma boa aparência.
Se alguém te perguntar, e aí, vamos tomar esse café? Estou bem alimentado, estou satisfeito. Você não está mentindo. Você não está falando, eu já comi. Você está falando assim, eu estou satisfeito e eu estou bem alimentado. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. Então você pode afirmar que você está bem alimentado, está bem nutrido, porque a palavra te nutre. Então, uma vez que a gente entendeu como jejuar, que é em secreto e mantendo boa aparência, agora o Senhor quer nos falar sobre o resultado, a consequência que o jejum pode trazer para mim e para a sua vida. Então vamos lá, irmãos. Primeiro tópico aqui, ó, sobre os resultados, consequências que o jejum pode trazer para nós. Olha só que forte isso. O jejum é uma ferramenta para alcançarmos a libertação completa e nos convertermos de todo o nosso coração. Vou repetir. O jejum é uma ferramenta para alcançarmos a libertação completa e nos convertermos de todo o nosso coração. Irmão, irmã, eu não sei como que você se sente espiritualmente, mas muitas pessoas, elas se sentem que elas ainda não foram libertas por completo. Muitas pessoas, elas ficam dias, meses e anos, mesmo frequentando a igreja, mesmo estando na casa do Senhor, só que tem uma prática, ela está enrolada. Ela vem para a igreja, ela comunga, ela participa, mas ela sente que ela ainda não está liberta por completo, que ela não está convertida por completo. Então, se esse é o seu sentimento, você sente que tem um espinho na minha carne, pastor, que, sabe, não foi embora ainda. Tem um vício, tem uma prática, tem algo que eu estou lutando, mas ainda não consegui me desvencilhar daquilo, não consegui me libertar daquilo, não consegui me converter 100%, completamente daquilo. Às vezes você chegou nessa manhã se sentindo que tem algo que ainda está entre você e Deus, você não conseguiu ainda limpar verdadeiramente o caminho, se libertar por completo, se converter por completo. Uma conversão, uma liberdade talvez parcial, você não chegou ainda no ápice de dizer, estou liberto, mas putz, ainda tem uma coisinha aqui, outra ali que eu estou lutando e está difícil de sair. Eu quero biblicamente te mostrar que o jejum é uma ferramenta para que isso de uma vez por todas vá embora. Vamos para a Bíblia. Não precisa abrir, só prestar atenção. Em Joel 2,12 diz assim, ó, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, é Deus falando, ó, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum. Vou repetir, olha Deus falando em Joel 2,12, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns. Então o Senhor está falando, se converta para mim de todo o seu coração. Então o Senhor está nos chamando para uma conversão completa, irmão Eduardo, uma conversão completa, pastor Benedito, onde não há nada entre nós e Ele, onde não tem aquele pecadinho de estimação, aquele problema que a gente está sempre caindo e tropeçando. Não, o Senhor está falando, se converta de todo o vosso coração, liberdade completa. Só que logo depois que o Senhor te pede e me pede, se converta de todo o seu coração, Ele coloca uma vírgula e me mostra como me converter por completo de todo o meu coração. E Ele diz, e isso com jejuns. Então irmão, se você está sentindo que algo ainda não saiu da tua vida, eu estou te dando aqui nessa manhã pelo Espírito Santo uma ferramenta para você lutar contra esse pecado, para você lutar contra essa dificuldade, contra essa adversidade, contra aquilo que você ainda não conseguiu se libertar por completo. Olha só como o texto bíblico é autoexplicativo. Se converta de todo o seu coração. Ou seja, não uma conversão parcial, algo que eu tenho que estar sempre lutando contra aquilo, senão eu vou cair. Não, se converta por completo, de todo o coração, vírgula, e isso com jejum. Então nós aprendemos que quando eu inicio a prática do jejum, o jejum se torna uma ferramenta de completa libertação.
O Senhor está falando, se converta de todo o seu coração, ou seja, libertação completa, conversão completa. Não vai ter mais nada entre mim e você, mas existe uma ferramenta que pode te auxiliar e acelerar esse processo. Que ferramenta é essa? Convertemos de todo o vosso coração, e isso com jejum. Olha aqui para mim, para a gente fechar esse ponto e ir para o próximo. O jejum é uma ferramenta que, quando a gente pratica, isso nos leva até a completa conversão. Às vezes nós queremos lutar contra os inimigos com a ferramenta errada. A oração te auxilia, a oração te capacita. Ouvir a igreja é fundamental, mas o Senhor está nos dando uma nova ferramenta nessa manhã, para que, utilizando ela, alcancemos a completa conversão do nosso coração. Se converta de todo o vosso coração, e isso com jejum. O jejum me leva à completa conversão do meu coração. Então, se eu estou enxergando na minha vida que tem algo que eu não consigo largar, isso aqui não falha. Se você implementar o jejum, esse problema cai. Se você implementar o jejum, esse pecado cai. Se você executar o jejum, essa brecha e essa legalidade cai. Vamos olhar de trás para frente? Se converta a mim de todo o coração, isso com jejum. Ou seja, ao aplicar o jejum, você se converte de todo o seu coração. Eita, Jeová Santo, aleluia. Olha só que ferramenta fantástica. Aleluia. Porque nós sabemos que nós somos estrangeiros nessa terra. Queremos um dia ir morar no céu. E para ir morar no céu, eu tenho que ter sido liberto. E o jejum é uma ferramenta para eu me libertar. Ou seja, o jejum é uma ferramenta que me ajuda a ir para o céu. Vamos para a próxima ferramenta, irmãos. O próximo tópico. Olha só que profundo, ó. Nós acabamos de ler aqui em Mateus 6, no verso 18, em algumas traduções, está escrito o seguinte, ó: para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Jesus está ensinando a como jejuar da maneira correta. Jesus está falando assim, ó: quando você jejuar, jejua de forma secreta, somente para o teu Pai em secreto ver, e o teu Pai publicamente te recompensará. O próximo resultado do jejum que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: jejum, presta bastante atenção, jejum é um serviço prestado diante de Deus, que tem remuneração e recompensa diante dos homens. Glória a Deus. Vou repetir: jejum é um serviço prestado diante de Deus, que tem remuneração e recompensa diante dos homens. Jesus está falando em Mateus 6,18 o seguinte: jejua secretamente, irmão Eduardo, para que somente o teu Pai veja em secreto, e o teu Pai que está te vendo jejuar em secreto vai te recompensar publicamente. Aleluia. Olha só, qual que é o significado de recompensa? No dicionário, o significado de recompensa, irmão Ditinho, é retribuição. E qual que é o significado de retribuição? No dicionário, retribuição é pagamento por trabalhos feitos ou serviços prestados, salário pago e honorários. Eu não sei se vocês estão conseguindo captar o que está dizendo aqui em Mateus 6,18, mas o Senhor está falando, irmão José, que ó, o jejum feito em secreto é recompensado publicamente. Recompensa é retribuição, e retribuição é o pagamento por um trabalho feito com salário e honorário. Irmãos, já imaginou uma atividade que nós prestamos, onde o pagamento é feito pelos altos céus? Aleluia.
Já imaginou um exercício, um trabalho, uma função que nós fazemos, que nós praticamos, que a recompensa, o salário, o honorário, o pagamento vem de Deus? A Bíblia está falando que quando eu jejuo no secreto, o Senhor me recompensa publicamente. Então aquele jejum que você faz ao longo da sua semana e que ninguém vê, os céus te pagam o trabalho, te paga a recompensa, te paga o honorário, te paga o tributo desse jejum publicamente. E se é publicamente, é diante dos homens. Então às vezes, irmã, a gente quer que o Senhor nos exalte diante dos nossos inimigos. A gente quer que o Senhor nos dê vitória perante os nossos adversários. A gente quer que perante os homens que tanto nos humilham, eles vejam publicamente que Deus é em nossas vidas. Então nós queremos muitas das vezes esse resultado final, da honra, do galardão, da recompensa. E biblicamente o Senhor está falando que quando você jejua e você exerce o jejum como um meio, esse jejum ele acaba sendo uma retribuição, um pagamento, um salário que você recebe dos céus. Então muitas das vezes essa honra que você quer pública, esse colocar o inimigo debaixo dos carabelos dos seus pés que você quer público, está no jejum que você dificilmente pratica. O jejum é uma das poucas atividades que biblicamente nós temos a condição de perante o Senhor receber um pagamento por aquilo. A Bíblia fala sobre pagamento de Deus, pelo menos ao meu entendimento, em dois momentos bem claros. Quando nós ofertamos a Ele e devolvemos os nossos dízimos e ofertas, porque a Bíblia fala que o Senhor, ele diz assim, ó, fazei prova de mim. Ou seja, eu vou pagar, eu vou retribuir, eu vou devolver. E num outro momento, aqui em Mateus 6,18, fica bem claro que o próximo momento de Deus te pagar um salário, te retribuir publicamente, é através do jejum. Então, irmãos, nós como igreja do Senhor, não podemos querer alcançar uma recompensa a qual o meio não está sendo executado. Você, talvez no dia 1º, talvez no dia 15, talvez no dia 30, recebe o pagamento pelo seu trabalho. Só que esse pagamento só desembarca lá na tua conta bancária depois de você acordar e de manhã bater o seu dedo lá, bater o seu ponto e exercer aquela função, exercer aquele trabalho. E espiritualmente, nós recebemos um pagamento, uma recompensa pública quando nós jejuamos. O problema é que nós às vezes queremos esse pagamento e essa retribuição e essa recompensa pública sem jejuar. Já imaginou uma ação e um trabalho seu diário, onde você começa a fazer hora extra no céu? Maravilha de Deus! Onde você vai acumulando, irmão Ditinho, honorários no céu. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Onde você vai monetizando no céu. E esse pagamento Deus te permite sacar publicamente. Aleluia, meu Deus. Quando nós jejuamos em secreto, o Senhor nos paga, nos retribui e nos recompensa diante dos homens. E esse pagamento não é um pagamento financeiro, ainda que também possa ser. Mas esse pagamento, essa retribuição pública diante dos homens, talvez é ele calar aquele inimigo que te calumnia. Esse pagamento, essa recompensa que o jejum traz, talvez seja a conversão daquele tio que você ora. Esse pagamento, essa retribuição é aquela porção dobrada do Espírito Santo que você tanto deseja. Esse pagamento, essa retribuição, esse salário que você vai receber publicamente pelo jejum, é o batismo com o Espírito que ainda não desceu, é a conversão daquele familiar que ainda não aconteceu. Mas olha para mim, não importa o que você precisa
precisa receber como pagamento pelo jejum. Se você jejuar, vai descer. É um pagamento, irmão, é um honorário, é uma retribuição, é uma recompensa. O jejum no secreto traz recompensa e pagamento público. Então, irmão, se está jejuando, pode ficar tranquilo, que a recompensa, o pagamento vai vir, porque Deus não dá calote em ninguém. Talvez você só ainda não foi no banco espiritual para sacar, mas está prestes a sair o olerite espiritual, e esse pagamento você tanto precisa desembarcar na tua vida. Glória a Deus. Então vocês estão vendo, irmãos, que existem formas e formas de eu ver o jejum. Existe a forma de eu ver o jejum, irmão Eduardo. Eu particularmente, eu como 8 vezes por dia. Vou ser bem sincero aqui, eu como 8 vezes por dia. Como 8 vezes, irmão. Bato o prato forte, irmão Nitinho. E às vezes eu olho para o jejum e falo assim, ixi, o estômago vai vir nas costas. Gente, não olha para o meio, olha para o fim. Olha para a recompensa, irmão Jonathan. Olha para o pagamento, para o honorário que vai vir, irmão Michele. Ele vai te recompensar publicamente, irmão Eduardo. Ele vai te ajudar a se libertar do que ainda está te impedindo. Ele vai te dar um pagamento. Existe uma recompensa para o jejum. O Senhor quer nos mostrar nessa manhã um outro lado do jejum. Uma recompensa quando nós o aplicamos. Vamos para o próximo tópico. Olha só que profundo, irmãos. Presta atenção, não precisa abrir. O que está dizendo em Atos 13:2 diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho vos chamado. Vou repetir. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Irmão, onde você quer chegar? O jejum te possibilita ouvir a voz do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo aqui em Atos 13 que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado eles. O jejum, irmão Eduardo, é uma ferramenta para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos de nós, no nosso íntimo, no nosso quarto, fala assim: Senhor, eu queria tanto ouvir a sua voz. Eu queria tanto que o Senhor falasse comigo, meu Pai. Biblicamente, uma ferramenta para você ouvir a voz de Deus é o jejum. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. A voz foi audível. Quer que Deus fale com você? Quer que Deus te responda? Jejua. O próximo tópico. Irmãos, a palavra fala o seguinte, ó. Atos 13, do 3 ao 5, presta atenção. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu cooperador. No tópico anterior, o Espírito Santo disse: separa Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado a eles. Então, o jejum me permite ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. O próximo tópico é: jejuando eles, orando eles e impondo as mãos sobre Barnabé e Saulo, a palavra fala que eles foram despedidos, entraram em novas cidades e começaram a anunciar o Evangelho e a palavra do Senhor. Então nós vemos o seguinte, irmãos, a gente vê no início do capítulo 13 o Senhor falando: separa Barnabé e Paulo. O jejum fez com que a voz do Espírito fosse audível. Só que no mesmo capítulo, eles permaneceram jejuando, impondo mãos sobre Barnabé e Paulo, e aquela obra a qual o Espírito Santo disse: separa para a obra que eu chamei, mais para frente, no mesmo capítulo, eles estão executando a obra pelo qual eles foram chamados. Vamos traduzir isso aqui: o jejum te capacita para exercer a função pela qual o Senhor te chamou.
A Bíblia fala que eles foram chamados para exercer uma função, trabalhar na obra. E jejuando e orando, impondo a mão sobre eles, o despediram e eles cumpriram aquilo pelo qual eles foram chamados. Irmãos, para nós executarmos, para nós sermos capacitados para executar a obra por qual o Senhor me chamou, eu preciso jejuar. A Bíblia fala que o Espírito Santo separa e chama Barnabé e Saulo. E eles, jejuando, saem para executar a obra a qual eles foram chamados. Aleluia. Talvez o Senhor te chamou para algo que você se sente incapacitado de fazer. Às vezes o Senhor te deu uma obra, o Senhor te deu uma família para cuidar, alguém para você orar. O Senhor, assim como Ele chamou Barnabé e Saulo para algo que Ele tinha chamado eles para trabalhar, o Senhor talvez te chamou para algo, evangelizar alguém, algo o Senhor te chamou. E você se fala: Senhor, eu não me sinto capaz de fazer, eu não me sinto preparado para fazer. E o Senhor está falando: jejua que eu capacito, jejua que eu preparo. O Senhor chamou Barnabé e Paulo, mas eles só saíram para operar aquilo que Deus chamou depois de jejuar. O jejum nos capacita para executar a obra pela qual o Senhor me chamou. O Senhor não te chamou pelo teu currículo nem pela tua capacidade. Ele te chamou porque Ele te chamou. Mas para você executar o que Ele te chamou, o jejum te capacita e te treina para você exercer muito bem essa função. Vamos para o próximo tópico. Irmãos, em Atos 14, olha só, permanecemos em Atos. Atos, nós vemos que após a descida do Espírito Santo, após Atos 2, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo passou a habitar. E é o segundo exemplo que eu estou te dando de Atos, que o povo de Deus, que a igreja de Deus está jejuando. O jejum era uma prática que os nossos antigos, nossos antepassados, no início da igreja faziam muito. E nós, ao longo dos anos, deixamos essa obra para trás. Aqui em Atos 14, diz o seguinte, ó: e havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões de cada igreja, orando com jejuns, o encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Vou contextualizar aqui para vocês. Em Atos 14, eles precisam eleger, levantar anciões em cada igreja, dentre os homens, e consagrar esses homens ao Senhor. E nós vemos que nesse período de tomada de decisão, que eles precisavam, irmão Michele, eleger alguém, escolher alguém, precisavam tomar uma decisão. A gente vê que ao precisar tomar uma decisão, a igreja está jejuando. Glórias a Deus. Esse tópico, o Senhor quer nos ensinar que o jejum é uma ferramenta para fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Nós vemos aqui no contexto de Atos 14 que eles precisam escolher homens, eleger homens, ungir homens, para nomear cada um em uma igreja, cada ancião em uma igreja. E antes de tomar essa decisão, eles estão jejuando. Isso nos mostra que o jejum é uma ferramenta para nós fazermos boas escolhas e tomarmos boas decisões. A Bíblia mostra que depois que eles jejuaram e escolheram, não tiveram problema com eles, porque o jejum fez com que eles escolhessem bem. O jejum fez com que eles tomassem decisões assertivas. Então, irmão, se você precisa tomar uma decisão, se você precisa fazer uma boa escolha, seja profissionalmente, aceita esse cargo ou não aceita, manda o currículo ou não manda, seja na sua vida pessoal, mudo de casa ou não mudo, vou ali ou não vou, quando você precisar tomar boas decisões, decisões assertivas, jejum.
jejua. Aleluia. Qual foi a última grande decisão que você tomou? Você jejuou para tomar? Qual foi a última escolha que você fez? Você jejuou para ter essa escolha, para tomar essa escolha? Para dizer aquele sim? Para dizer aquele não? Para assinar aquele papel? Para rasgar aquele papel? Biblicamente, antes de tomar uma decisão e antes de fazer uma escolha, para sermos assertivos nessa escolha e nessa decisão, precisamos jejuar. Se você não jejua, você está abrindo brecha para decidir mal. Se você não jejua, você está abrindo brecha para tomar uma má decisão. Então, se você toma decisão sem uma base bíblica, se você escolhe sem jejuar e sem base bíblica, depois não venha chorar diante de Deus que a porta fechou, que não era como você esperava, você decidiu tomar a decisão de assinar papéis sem consultá-lo. Jejum é ferramenta para tomada de boas decisões. Aleluia. Tem decisão para fazer? Tem decisão para tomar? Jejua. E com isso, a sua decisão vai ser mais assertiva. Aleluia. Próximo passo. Irmãos, em Esdras 8:23 diz assim, ó, presta atenção. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Esdras 8:23. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Irmão, quem é que deseja que as suas orações e que as suas súplicas sejam atendidas? Eu desejo. Eu desejo, eu quero. E biblicamente eu tenho um respaldo em Esdras 8:23 que tem um povo jejuando e suplicando ao Senhor, e Deus atendendo. Então eu não posso, irmão, deixar isso aqui passar desapercebido. Eu vejo um povo sendo atendido e recebendo da parte de Deus aquilo pelos quais eles estão suplicando. Só que a Bíblia fala que não tão somente estão suplicando, mas estão jejuando e suplicando. Isso me mostra e te mostra que o jejum é uma ferramenta para que a minha oração seja atendida. A Bíblia fala que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Só que a oração é uma ferramenta e o jejum é outra ferramenta. Um soldado, irmão de time, quando ele vai para a batalha, ele põe o capacete, ele pega a espada, ele põe o escudo. Não adianta ele ter o escudo e a espada e esquecer o capacete, ele toma uma na testa. Não adianta ele pôr o capacete e ir com a espada e esquecer o escudo, ele toma uma no peito. A igreja de Deus, às vezes ela foca na ferramenta da oração. É verdade. A oração, vamos pegar um exemplo aqui, como se fosse um escudo. Tem que ir para uma guerra com um escudo, mas existem outras ferramentas que você também tem que vestir para ir para a guerra. E a Bíblia está nos mostrando aqui em Esdras 8:23. Por isso, jejuando e suplicando, foram atendidos. Talvez, irmã, talvez, irmão, a oração não foi atendida porque está só orando. Está indo para o fronte, para o campo de batalha, somente com uma ferramenta, que é a da súplica, da oração, do clamor. Quer otimizar isso? Quer acelerar esse processo? Quer potencializar a resposta? Jejua. A Bíblia está falando, jejuando e suplicando, Deus atendeu. Então, se eu estou orando e Deus não atendeu, ixi, irmão Eduardo está falando aqui, ó, estava jejuando e orando e Deus atendeu. Então talvez, irmão, a chave ainda não virou, porque você precisa acrescentar na sua estratégia uma ferramenta nova. Está orando, glória a Deus, mas a Bíblia fala que foram atendidos quando estavam jejuando e orando. Aí o Senhor atendeu. Se está na Bíblia, abre precedente, irmão Eduardo. Se está na Bíblia, pastor Benedito, abre precedente. Então serve para mim também. Aleluia. Então, se biblicamente está falando que o jejum mais a oração
fez com que eles fossem atendidos, se abrir o precedente, eu também posso entrar com essa causa. E quando eu jejuo e oro, isso pode potencializar e a minha oração também ser atendida. Vamos para o próximo tópico. Irmãos, olha só que forte isso. Todo mundo sabe da história de Jonas. Amém ou não amém? Que Jonas foi engolido por um grande peixe, ficou ali 3 dias e 3 noites dentro daquele ventre. Isso a gente sabe. Só que a palavra fala o seguinte, que naquela história, naquele contexto de Jonas, o Senhor levantou Jonas para ir pregar para Nínive. Quem se lembra disso? O Senhor chama Jonas para pregar o arrependimento para Nínive, senão ele ia destruir a cidade de Nínive, ia botar um fim naquele povo. Então o Senhor já tinha tomado uma decisão. O Senhor já tinha tomado um decreto, meu Eduardo. Vou destruir Nínive. Não estou me agradando. Ponto final. E aí o Senhor levanta Jonas para ir e pregar, para ir e anunciar. E a palavra fala que depois de Jonas relutar, ir para o peixe, vomitar, o peixe põe ele para fora, e ele chega em Nínive. Cheguei, eu cheguei. Ele prega. E aí a palavra fala o seguinte: o rei de Nínive, irmão de Tinho, fala assim: o quê? Deus vai destruir a cidade? Ei, o boi vai jejuar, a vaca vai jejuar, o ancião vai jejuar, a criança vai jejuar, o valente vai jejuar, a senhora vai jejuar. Ninguém vai comer, ninguém vai beber, vamos jejuar. Isso está em Jonas capítulo 3, irmãos. E aí a palavra fala em Jonas 3:10 o seguinte: e Deus viu a obra deles, Deus viu o jejum, e como se converteram do seu mau caminho. Olha só, aqui está a chave do texto. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Isso mostra, presta bastante atenção, o jejum é tão poderoso que fez com que até a sentença dada por Deus voltasse atrás, e o mal que ele disse que faria, ele não o fez. Então, se o jejum, irmão Eduardo, é capaz de fazer com que a espada de Deus passe e Deus mude de ideia ao meu respeito, o que o jejum não pode fazer na causa que eu estou enfrentando no meu dia a dia? Se Deus já tinha um decreto para aquela cidade, a palavra fala em Jonas 3:7 que Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria e não fez. Ou seja, o Senhor mudou a decisão dele a respeito daquela cidade por conta do jejum. Porque a Bíblia fala que o rei falou assim, o rei desceu um decreto: vai jejuar todo mundo, gente e animal. E Deus olhou para aquele jejum e falou assim: me arrependo desse mal, não vou fazer não. Glórias a Deus. Por que eu estou te mostrando que Deus olhou para aquele jejum e ele mudou a decisão dele a respeito daquela cidade? Porque se o jejum foi tão poderoso ao ponto de livrar uma cidade da destruição de Deus, e Deus anulou o decreto e fez outro, o que o jejum não pode fazer no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na tua vida, na tua saúde? Olha só o poder que essa ferramenta tem. Vamos pro próximo. Irmãos, agora a gente sai de Jonas, de Nínive, e a gente vai para Esther. A palavra nos mostra em Esther capítulo 4 e capítulo 5. Só acompanha aqui comigo, ó. Capítulo 4:16. Esther falando: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e minhas servas assim também faremos e jejuaremos, e assim irei ter com o rei, e se parecer mal ao rei, tudo bem, eu pereci. 5. Então o rei lhe disse: que é que queres, rainha Esther? Ou qual que é a tua petição? Até metade do reino eu te dou. Olha só, vou contextualizar aqui. Tem a rainha Esther. Esther vai se encontrar com o rei.
A Bíblia fala que ela sabia, pastor Benedito, que ela ia passar por uma grande batalha. Ele ia dar de frente com o rei, irmão José. E a Bíblia está falando aqui em 4,16 assim, ó, se perecer, pereci. Ou seja, ela sabia que ela ia enfrentar uma guerra, uma batalha, e que ela poderia até ser morta. E a Bíblia fala que ela convoca as suas servas, convoca o seu povo, convoca todo mundo que está com ela, e fala assim, ó, jejua por mim, gente, jejua por mim que eu vou entrar na batalha. A Bíblia fala que os amigos jejuaram, o povo jejuou, e ela jejuou, por 3 dias e por 3 noites ninguém comeu, e depois do 3º dia ela se veste, e vai para a batalha com o rei. E depois do 3º dia, jejuando e indo para a batalha com o rei, aquele rei que poderia matá-la, tanto que ela fala, vou para o fronte, se perecer, pereci, ou seja, posso perder, posso ser morta. O rei olha para ela e fala, rainha Esther, o que você quer? Porque até metade desse reino, se você me pedir, é seu. Esther poderia ser morta, só que o jejum fez com que ao invés da morte, ela fosse chamada de rainha Esther e tivesse direito até metade do reino. Isso nos mostra o seguinte, que o jejum nos prepara para enfrentarmos grandes batalhas e sairmos vencedores. A rainha Esther, ela ia enfrentar uma grande batalha contra aquele rei, e ela jejuou e se capacitou. Então o jejum capacitou e preparou ela para aquela grande batalha. E irmãos, após jejuar, ela saiu vencedora. Aquela que poderia perecer, após jejuar, foi chamada de rainha. E o rei falou para ela, Esther, até metade desse reino, mulher, se quiser é seu. O jejum, irmão José, muda decreto de reis. O próximo. Em Marcos 9:29 diz assim, ó, ele respondeu, Jesus, essa espécie, esse aqui você já sabe, essa casta só sai por jejum e oração. Analisando o texto de Marcos 9, nós vemos que o jejum nos dá autoridade espiritual. O jejum nos dá autoridade espiritual. Jesus nos ensina em Marcos 9, essa casca, essa espécie só sai, ou seja, só sai. Não tem outra, só sai se fizer isso aqui, ó. Só se jejuar e orar. Essa casta de demônio, essa espécie só sai por meio de jejum e oração. Irmãos, quando a gente fala de sair, é o expulsar um demônio, ele ir embora, sair. Essa casta só sai por meio de jejum e oração. E nós sabemos que para expulsar um demônio é feita uma oração. E quando se tem autoridade, ele sai. Então, trazendo para o texto, isso nos mostra que o jejum me traz e te traz autoridade espiritual. Então, se nós queremos ter autoridade espiritual, precisamos jejuar. E isso abrange todo o corpo da igreja, mas principalmente nós que estamos à frente da obra. Porque se tem alguém passando por um problema, quem que a igreja vai recorrer? Ao irmão ou ao pastor? Ao irmão ou ao presbítero? A irmã ou a esposa do pastor? Eles vão recorrer sempre a gente. Então, se nós queremos ter autoridade espiritual para não passar vergonha, precisamos jejuar. Porque essa casca, essa espécie só sai, só vai embora com jejum e oração. Então, quando eu pratico o jejum, eu recebo autoridade espiritual. O jejum é tão intenso que ele nos dá autoridade contra principado e potestade. Já pararam para pensar isso? Caça de demônios segue o jejum e oração. É uma autoridade que vem do jejum até sobre demônios.
Vamos para o próximo tópico. Aleluia. Irmãos, olha só o que diz em 2 Samuel 12:22 sobre Davi. Após ele ter pecado, ter adulterado, aquela mulher a qual ele se deitou ter engravidado, e ele orando e clamando pela vida daquela criança. Amém? 2 Samuel 12:22 diz assim, ó, ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Então nós vemos Davi com uma criança a ponto de ser morta. Já tinha saído um decreto da parte de Deus que ia ceifar, que ia matar a criança. E aí o que Davi faz? Davi é um homem com experiência espiritual. Davi vai para o jejum. A Bíblia nos mostra que Davi jejuou. A criança viveu? Maturidade. Eu estou pregando sobre jejum aqui para você, mas isso não significa que você vai ser um super-homem espiritual. Não significa que você vai ser uma super-heroína espiritual. Mas o que me chama bastante atenção no texto é que, olha só as palavras de Davi, igreja. Davi fala assim, ó: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, e eu pensava, quem sabe, talvez Deus tenha misericórdia e deixe a criança viver. O que a gente pode aprender com esse texto? Presta atenção. O jejum possibilita um talvez sim, onde as perspectivas apontavam para 100% não. Glória a Deus. Vou repetir que vocês talvez não pegaram. O jejum possibilita um talvez sim, onde a resposta tinha 100% de chance de ser um não. Davi está ali naquela circunstância, a criança está ferida, está doente, já saiu um decreto da parte de Deus que a criança ia morrer. Ele dobrou o joelho e jejuou. E depois ele fala: estando a criança viva, jejuei, porque eu dizia, talvez Deus tenha misericórdia e a criança viva. Ele recebeu a resposta que ele queria, irmã? Não, mas ele sabia que naquela circunstância, que a resposta era 100% não, o jejum podia trazer aquele 100% não como possível, talvez sim. Jejum não significa, pastor Benedito, que a resposta vai ser 100% sim, mas o jejum possibilita que em uma resposta que teria 100% de chance de ser não, o seu jejum intervém com um talvez sim. Glórias a Deus. Então talvez você chegou aqui nessa manhã desenganada pelo médico, pelo chefe. Você está olhando para uma circunstância e fala assim: Deus, essa resposta aqui é não. E biblicamente, com o jejum, Aleluia. a gente aprende através da vida de Davi que numa circunstância que é 100% não, o jejum pode transformar o não em um talvez sim. Aleluia. Estando a criança viva, jejuei, e eu pensava, quem sabe, irmão Eduardo, talvez o Senhor tenha misericórdia. Já tinha saído a chancela de não, mas ele foi para o jejum brigar pelo talvez sim. Nesse não que você ouviu, você aceitou ele? Ou você está em jejum brigando pelo talvez sim? Eu pulo para o próximo. Meu Deus. Glórias a Deus. Essa aqui é totalmente contra-intuitiva. 2 Samuel 1,12 diz assim, ó: e se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde por Saul e por seu filho Jonatas, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Nós vemos o exército de Deus, nós vemos Saul, Jonas e muitos homens do povo de Deus sendo mortos à espada. E nós vemos em 2 Samuel 1,12 dizendo que naquele momento de luto o povo estava jejuando. Olha aqui para mim, na história que eu trouxe acima para vocês, a gente vê Davi numa circunstância difícil, entrando diante de Deus em jejum para obter um talvez sim.
E a esposa de Deus foi não. A gente entendeu. A criança morre, Davi entra em luto. E aqui, ó, em 2 Samuel 1,12, está dizendo que estando o povo passando por uma situação de luto, eles jejuaram. Então o que tem escondido aqui? Guarda isso. O jejum é uma grande ferramenta de consolo em momento de perda. Glórias a Deus. Aleluia. Nós temos um povo que perdeu o seu rei. Nós temos um povo que perdeu o filho do rei. Nós temos um povo que muitos dos seus soldados foram mortos. E naquele momento de luto, de perda e de dor, eles estão jejuando, irmão José. Então aqui nós vemos o jejum com uma ferramenta diferente que talvez você ainda não tinha ouvido falar. Jejum como ferramenta de consolo, irmão de Deus. Meu Deus, aleluia. Qual foi a última perda que você teve? Qual foi o último luto que você teve? E luto, irmãos, a gente vai em diversas áreas. Um luto por alguém que se foi, um luto profissional, um luto familiar, um luto circunstancial, um luto, um problema, uma situação difícil que você precisa ser consolado. A Bíblia está nos mostrando aqui o jejum como uma ferramenta de consolo. Irmã, precisa de consolo, jejua. Irmão, precisa de consolo, jejua. Olha a maturidade espiritual aqui, irmã Michele. Uma maturidade espiritual que eu jejuo para ser atendido. É bíblico. Eu jejuo para numa situação de não haver um talvez sim. Mas quando a luta chega e quando o luto bate na porta, eu jejuo para ser consolado. Eu jejuo pela porta aberta. Eu jejuo pela porta fechada. Eu jejuo para a criança viver. Mas quando a criança morre, o mesmo jejum que poderia trazer a vida me consola na sua morte. Olha a dimensão, a profundidade do jejum, irmãos. Quantas vezes, irmã Eduarda, a gente precisa de um abraço. Quantas vezes, irmã Kelly, a gente precisa de um consolo. E Deus está nos dando uma ferramenta de consolo. Jejua! O rei morreu, o filho do rei morreu, o exército morreu. O povo está jejuando para ser consolado. Aleluia. Irmãos, eu estou chegando no final da mensagem. O próximo tópico que saltou os meus olhos e me chamou muita atenção ainda está em Êxodo 8:23, que a gente já viu mais acima. O texto diz assim, ó. Por isso, presta atenção, fórmula. Por isso, jejuamos e suplicamos essa bênção ao nosso Deus. E Ele nos atendeu. Fórmula matemática. O irmão Lucas trouxe uma matemática aqui hoje. Ele falou 2 mais 2. Aqui na Bíblia, Êxodo 8:23 está dizendo assim, ó. Por isso, jejuamos. 1. E suplicamos ao Deus. Mais 1. É igual. Ele nos atendeu. Resposta final. 2. Então isso nos mostra, espiritualmente, que o cristão não deve inverter a ordem. Muitos de nós acabamos, irmão Lucas, invertendo a ordem espiritual das coisas. Biblicamente, em Êxodo 8:23 está dizendo: jejuamos e suplicamos. Jejuamos e oramos. E essa bênção o Senhor nos atendeu. Irmãos, olha só isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Aqui está mostrando que a oração foi acessória ao jejum. E nós, na nossa vida, usamos o jejum como um acessório para a oração. Meu Deus. A Bíblia está nos mostrando que para eles receberem, serem atendidos por Deus aquilo ao qual estavam orando, primeiro jejuaram. Essa palavrinha "e" está adicionando, está mostrando que algo é acessório. Então, primeiro o jejum e depois a oração. E como resultado, eles obtiveram a resposta. Glória a Deus. O nosso problema, irmão Eduardo, espiritual, é que às vezes,
por não ter conhecimento bíblico, e hoje, graças a Deus, a gente já tem. A gente, irmão, a gente inverte a ordem. Se eu for perguntar para a igreja, eu não vou perguntar, mas às vezes pode ser unânime isso. Irmão, em um momento de dificuldade, o que você faz, irmão? Você ora e como um auxílio você jejua? Ou você jejua e como auxílio você ora? Meu Deus. Vou falar por mim, amém? Eu oro e como auxílio eu jejuo. E biblicamente está me mostrando que foram atendidos quando inverteram a ordem. Jejuou e como auxílio orou. Glória a Deus. Aleluia. Então o Senhor está nos mostrando e nos dando uma outra perspectiva. Oh, Deus, obrigada. Não estou falando o que é certo e o que é errado. Estou trazendo uma nova perspectiva. Que talvez a resposta ainda não chegou, porque eu alterei a fórmula espiritual das coisas. A Bíblia está me mostrando aqui em Esdras 8:23 que eles jejuaram e como acessório ao jejum eles oraram e foram atendidos. E eu, Douglas, porque a palavra primeiro é pregada para mim, eu primeiro oro e como acessório à oração eu jejuo. Então talvez isso esteja bloqueando ou não potencializando o resultado final que ele me atender. Se eu pegar, irmão José, uma receita de bolo de chocolate, eu não entendo nada de cozinha, eu como bem, mas não cozinho muito, sei fazer um arroz, feijão, um bife, mas colocar algo mais requintado, uma receita eu não sei fazer. Só que eu sei que uma receita de um bolo de chocolate tem lá leite, tem lá ovo, tem lá manteiga, tem a farinha de trigo. Amém ou não amém? Amém. Se eu botar tudo isso, todos os ingredientes, mas na ordem errada, o bolo sai? Sai qualquer coisa menos o bolo. Mas quando eu olho os ingredientes e eu acerto a ordem cronológica de encaixar eles na receita, o bolo sai fofinho, o bolo sai quentinho, a irmã dá 2 batidinhas assim, ó, desenforma. Não basta, irmão Eduardo, ter somente o ingrediente correto, a sequência de utilizá-los também é importante. Eu não estou falando que essa é a única sequência que existe, mas em Esdras 8:23 a gente vê, eles jejuaram, primeiro passo, como acessório, eles oraram, e eles foram atendidos. Por que a gente não experimenta essa nova forma? Oh, aleluia. Esse novo conceito, essa nova ordem de implementar os ingredientes. Talvez, alterando a ordem dos ingredientes, a gente vai sair de um bolo capenguento, um bolo fofinho espiritual. Aleluia. O Senhor nos atenda naquilo que temos clamado. Glória a Deus. Glória a Deus. E para eu fechar a mensagem, irmãos, último tópico aqui. Olha só que forte isso aqui, ó. Mateus 4:1-2 diz assim, ó: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vou repetir. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu estou te ensinando, irmão Eduardo, a como jejuar. Mas, irmão Lucas, depois que você jejua, a tua carne vai ter fome. Por isso que a Bíblia fala que ele que está de pé, cuide para que não caia. Depois do jejum vem a fome. Olha só que profundo isso. Jesus está na presença, Jesus está na unção. Olha Jesus no deserto, irmãos, jejuando, orando, o Espírito levou ele, mas ele está prestes a ser tentado. E depois de 40 dias e 40 noites jejuando, ele teve fome. Depois de um grande jejum, a carne de Jesus quis ter espaço e ele teve fome. Cuidado, irmã, e cuidado, irmão. Eu estou te dando muitas ferramentas nessa manhã
de como que o jejum pode destravar sua vida em diversas áreas. Mas depois do jejum vem a fome. Meu Deus. Cuidado, para depois de uma campanha você não cair. Cuidado, para depois de um período que você está na presença cheio de azeite, você não caia. Meu Deus. E eu fecho essa pregação aqui, ó. Depois do jejum vem fome. Então vigia. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.